um homem de muitas obras-primas, mas tem uma que é considerada a obra-prima das obras-primas. Por quê? Vamos falar sobre a Ronda Noturna depois da vinheta. Sou eu, Amanda, aqui novamente no Arte para Você, e hoje vamos falar sobre aquela que é considerada a grande obra-prima de Rembrandt. E vamos lá que falar de a grande obra-prima de Rembrandt é difícil, porque é um homem que produziu muito e produziu inúmeras obras-primas, Você poderia falar das muitas obras-primas de Rembrandt, mas se tivesse que ser escolhida uma, muitas pessoas, isso não sei o que estou dizendo, eu não inventei da minha cabeça, não tirei da cartota, porque eu não tenho cartola nenhuma, mas seria, por gente muito mais até gabaritada do que eu, seria justamente a Ronda Noturna, que seria considerada essa obra dele definitiva. Mas sobre o que ela é, por que ela é tão famosa, por que ela se destaca em relação a tantas outras obras fabulosas, a gente vai falar sobre tudo isso depois que você já tiver deixado seu like, assinado o canal, ativado o sininho para receber as notificações e me ajudar muito aqui e ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. Então, agora que você já fez isso, vamos falar sobre a magnífica Ronda Noturna do Rembrandt. A Ronda Noturna é o trabalho mais famoso não apenas da longuíssima carreira do Rembrandt, como de toda a Era de Ouro holandesa. Mas ela tem lá algumas particularidades. Ela não é uma ronda e também não é noturna. Era para ser uma cena diurna, como muitos outros retratos cívicos holandeses. Retratos de guardas cívicos acabou sendo, à época, um gênero em si mesmo. Muitos pintores recebiam comissões para pintar essas guardas cívicas, Essas guardas cívicas eram grupos de homens que tinham como função patrulhar as cidades, Então eles eram esses homens que eles tinham esses grupos, Eles eram civis, eles não eram do exército, não eram guardas militares ou guardas reais, mas que faziam a ronda, a guarda da cidade. Então muitos deles comissionavam retratos para pintores, então acabou que e eram sempre retratos assim, de grupos, retratos grandes com muitos elementos, muitos personagens, e acabou que isso se tornou um gênero, na Era de Ouro holandesa, era um gênero em si próprio, tamanha era a produção. E aqui foi exatamente isso que o Rembrandt fez, ele pintou uma dessas guardas, uma dessas companhias. Esse retrato desses homens, desses guardas cívicos, acabou simbolizando essa passagem da arte holandesa do religioso, da temática religiosa, para o laico e secular. E eram sempre muito, muito grandes e com muitos personagens. E o que diferencia do Rembrandt de tantas e tantas outras? Bom, essa aqui é uma explosão de ação, movimento, luz e sombra. Ela tem aqui um equilíbrio, ela atinge um equilíbrio perfeito entre caos e movimento. A gente vê que é um quadro com muito movimento, e o grande pulo do gato dele aqui, o gênio do Rembrandt, é fazer como esse movimento existir de forma coerente e equilibrada. Tem muito movimento, tem muito caos, mas é um caos movimento, é um caos equilibrado, é um caos ordenado. No centro, a gente tem uma dupla de figuras, são o capitão e o seu tenente. Todo o resto do quadro se move a partir deles diagonalmente. As armas e os cabos dão esse direcionamento de diagonal. E esse recurso de fazer as armas e os cabos darem esse direcionamento do centro para os cantos de forma diagonal, dá profundidade. O resultado disso é que o capitão e o tenente parecem estar saindo da pintura. A mão do capitão é tão surreal que você consegue quase a sensação que dá que você vai alcançá-la e pegá-la e que você vai conseguir puxar ele para fora do quadro. Ao mesmo tempo que a lança parece que vai sair do quadro para te atingir. E tem várias técnicas para que esse efeito seja atingido. As figuras da frente são pintadas com claridade e detalhe, enquanto as do fundo são mais escuras, nubladas e menos detalhadas. Isso se chama, tem um nome para essa técnica, Isso se chama profundidade de campo e é um truque também muito usado no cinema, feito para centrar a obra nos personagens, nas figuras que estão no centro dela. E se a gente prestar atenção, tem 3 homens no entorno dessas duas figuras centrais, tem 3 homens com armas. Um está soprando armas, o outro recarregando e o outro atirando, mostrando justamente as 3 formas de uso das armas que eram usadas por essas rondas naquela época.
E existem aqui outros símbolos também para deixar bem claro de que guarda que se trata, ou do que esse grupo se trata, né? A sombra do capitão evidencia o brasão de Amsterdã, que é um leão e as 3 cruzes, simbolizando que aqueles homens tinham como função proteger a cidade. E o Rembrandt usa aqui de forma maravilhosa um chiaro escuro, assim, sublime, mais suave que o do Caravaggio, que já seria, né, um tenebrismo, mais até do que um chiaro escuro. Lembrando que eu tenho vários vídeos sobre Caravaggio, vou deixar aqui nos cards. É um chiaro escuro mais sutil, com mais gradações que o do Caravaggio, mas o que deixa a luz dele com, assim, uma função, um caráter quase sobrenatural, assim, uma coisa meio cósmica. O Rembrandt usa o chiaro escuro, do qual ele era assim, um mestre absoluto, assim, uma coisa monstruosa, para iluminar e destacar 2 figuras em particular, o tenente e a menina, que remetem às funções da guarda. 2 figuras brancas estão bordeando o capitão em preto, né? Estão fazendo como se fosse assim uma margem, né? Uma cerca no entorno dele, que dão ainda mais destaque a ele e o isolam do entorno. Esse contraste traz destaque e atenção a cada membro individualmente. E a cena que ele está retratando aqui é a de momentos antes da companhia sair para a sua função. Porém, nesse momento, já estava bem próximo do fim da Guerra de 80 anos com a Espanha. E nesse momento, os holandeses já eram ricos, prósperos, e essas companhias tinham uma função quase cerimonial, porque não tinha muito mais o que defender, na verdade. Essas rondas já estavam muito esvaziadas de função. Então, eles eram quase clubes de armas chiques para os homens, né? Era quase como se fossem uns lugares assim, onde os homens, como a guerra com a Espanha estava chegando muito ao fim, a Holanda estava muito próspera, muito rica, era um centro comercial muito importante, o capitalismo holandês estava assim, começando a prosperar loucamente, né, esse capitalismo protestante do norte da Europa. Eu tenho aqui alguns vídeos sobre o Vermeer, no qual eu também falo sobre esse aspecto do capitalismo holandês, estava nascendo ali de forma muitíssimo bem sucedida, vou deixar linkado aqui também, para quem quiser, né, saber ou escutar um pouquinho mais sobre isso. Então essas rondas já estavam muito esvaziadas, não tinham muito mais o que elas fazerem. A função social delas só era meio decorativa, assim, meio rainha da Inglaterra. Então, agora ri, meio ser assim, meio não tinha muito o que de fato fazer. Então eram quase como se lugares para os homens se encontrarem, conversarem, terem armas, se distraírem com as armas. Era quase uma função, né, muito mais social, decorativa, de um certo prestígio, do que de ter que, de fato, proteger ou vigiar a cidade. E aí, então, como eles não tinham muito mais o que fazer, eles também ficavam chamando os pintores para fazer esses retratos, né, para eles serem eternizados na glória das suas rondas, que já não serviam para nada. Mas assim, a gente não sabia disso, né? Não, quando se olha depois, que massa, uma grande ronda da cidade. Já não servia para nada, né? Era quase que um clube social. Então, mas eles tinham então esse hábito de chamar os pintores, até porque tinham tempo para chamar os pintores para eternizá-los, né? Nesses grandes, maravilhosos retratos, né? De muitas e muitas pessoas. No caso aqui, chamaram Rembrandt. E é possível que ele estivesse até dando uma certa caçoadinha, né? Do tipo, eu sei que vocês não têm mais nada para fazer, que vocês perderam totalmente a função real, né? Proteção social de vocês estão aí totalmente num papel, né, decorativo, destaque de escola de samba, então eu vou, né, vocês querem um retrato, vocês vão ter o seu retrato. Mas ele estava, de certa forma, talvez, né, já fazendo uma crítica meio sacaninha, né, dando uma zoada na falta de função que essas rondas tinham já na sua época. Constante entre luz e sombra, caos e ordem, movimento e estática, indivíduo e coletivo, função e cerimonial, utilidade e performance, modernidade e estar obsoleto, perpassa toda esta obra. Nenhum desses elementos poderia vencer ou se sobressair sobre os demais, justamente para não perder a principal característica da obra, que é o movimento. Tenho playlist sobre Rembrandt, vou deixar também aqui nos cards. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver outras obras que vocês gostariam que fossem analisadas, deixem sugestões aqui, porque eu posso, né, anotar e fazer. Espero que vocês tenham gostado. Peço mais uma vez para deixarem o like, assinarem o canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!